Vamos lá, moçada, mais uma aulinha de climatologia. Quando nós falamos em climatologia, vamos estudar o clima do planeta Terra. A primeira coisa é definir o que é tempo, o que é clima. Moçada, quando está quente, é o tempo que fica quente, é o tempo que fica frio, é o tempo que fica nublado, é o tempo que fica chuvoso, né? É o tempo que fica úmido, é o tempo que fica seco. Tempo, moçada, é o estado momentâneo da atmosfera. Tempo, estado momentâneo da atmosfera. O que você está sentindo é o tempo, moçada. Tempo chuvoso, tempo nublado, tempo úmido, tempo seco, tempo quente, tempo frio. Aldo, então o que é clima? Clima é um conjunto de tempos calculados em 30 anos, observados em 30 anos. Clima, moçada, é clima equatorial, é clima tropical, é clima polar, é clima temperado. Isso é clima, é algo bem mais complexo, né, que envolve temperatura, pluviosidade, que é a quantidade de chuva, a umidade do ar, pressão atmosférica, envolve ventos. Né? Vamos definir o clima tropical. Né? Então vou falar, olha, quente no verão, ameno no inverno, 6 meses de verão, 6 meses de inverno, estações mal definidas, onde o outono toma características de inverno e a primavera toma características de verão. A temperatura variando em torno de 19 até 26 graus ao longo do ano, pluviosidade, aproximadamente 1.500 milímetros de chuva ao ano. Isso não foi definido do dia para a noite, né, e nem em poucos anos. Pegar uma média ao longo de 30 anos para definir essas características, né, esses 1.500 milímetros em média por ano, essa temperatura variando entre 19 e 26 graus. Isso aí, moçada, para isso foram necessários 30 anos. Falar em mudança climática, tem que definir que mudança é essa, né? Uma mudança esse ano choveu mais, ano passado choveu menos, Aldo. Uma pequena mudança anual não significa que ocorreu uma mudança climática, isso é normal do clima, pois o clima é dinâmico, como quase tudo no planeta Terra, moçada, né? Ele não é certinho ano a ano, né? Então ele tem mudança sim, tem ano que vai chover mais, tem ano que vai chover menos, tem ano que vai fazer mais frio, tem ano que vai fazer menos frio. Agora, isso aí, essas mudanças têm que ser calculadas ao longo de anos, para depois ser lançado se ocorrer uma mudança ou não. Outra questão é sobre o que é elemento climático, que são fatores climáticos. Elemento climático, moçada, são as características do clima. Elementos climáticos são as características do clima. O que é uma característica do clima? O que eu acabei de fazer ao caracterizar o clima tropical. Falei da temperatura, da pluviosidade, da pressão atmosférica, falei do vento, não é isso? Falei da umidade do ar. Moçada, as características são essas que são chamados de elementos climáticos: temperatura, pluviosidade, umidade do ar, pressão atmosférica e vento. Né? Se está mais quente, se o período de verão é mais quente, quer dizer que a pressão atmosférica é menor no período de verão, né? E maior no período de inverno, quanto à umidade do ar. Se nós temos chuvas no verão, a umidade do ar é maior no verão e menor no inverno. Moçada, e o que são fatores climáticos? Os fatores é tudo aquilo que influencia os elementos climáticos. Fator é algo que influencia. Então, moçada, é algo que muda alguma coisa. Fatores climáticos, moçada, vai ser tudo aquilo que venha modificar os elementos climáticos, que venha modificar a temperatura, que venha influenciar a pluviosidade. Um exemplo, a vegetação. Se você entra num local de vegetação, né, natural, pouco modificada pelo homem, é um local mais úmido, é um local com a temperatura mais amena, né, mais agradável. Moçada, quais são esses fatores climáticos? Moçada, quais são os fatores climáticos? Vegetação, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, circulação atmosférica. A partir desse momento a gente começa a trabalhar com os fatores climáticos, né, observando como que esses fatores vão influenciar, vão modificar os elementos, principalmente a temperatura e a pressão atmosférica. A primeira coisa que o aluno, né, tem que saber o que é uma pressão atmosférica. Ele não pode esquecer isso. Né? Ele tem que entender como é que funciona a pressão atmosférica.
Pressão atmosférica, né? O que é uma pressão atmosférica? É a pressão do ar sobre a superfície terrestre. Moçada, é a pressão dos gases sobre a superfície terrestre. Pressão do ar sobre a superfície terrestre. Pressão dos gases sobre a superfície terrestre. Pressão do ar, pressão dos gases sobre a superfície terrestre. Moçada, como que o ar funciona? Quanto mais alto, mais frio, não é isso? Então vamos começar a entender isso. Quer dizer que as áreas mais próximas à superfície são mais quentes e vai ficando mais alto, vai ficando mais frio, gerando um movimento. Quando eu tenho em um certo ambiente, um local mais quente, o outro mais frio, isso vai gerar um movimento chamado movimento convectivo, né? O que é o movimento convectivo? O ar vai esquentando, vai dilatando, vai subindo, esfriou, ele vai descer. Esquentou, dilatou, subiu, esfriou, desceu. Moçada, o ar esquenta, dilata, sobe, esfria, desce. Pensando desta maneira, se pressão atmosférica, a pressão do ar sobre a superfície terrestre, e quando o ar está quente, ele dilata e sobe, significa que essas áreas quentes são áreas de baixa pressão, pois se os gases estão subindo, a pressão sobre a superfície é muito pequena, ele está aliviando a superfície. Áreas de baixa pressão são áreas quentes. Áreas de alta pressão são áreas frias. Agora, essa relação do frio ser alta pressão e do quente ser baixa pressão, isso só serve para áreas que estão na mesma altitude, áreas que têm a mesma quantidade de gás. Lembrando que a altitude vai influenciar nessa quantidade de gás. Então, áreas que têm a mesma quantidade de gás, né? A área mais fria vai ser alta pressão, pois o ar frio fica mais denso, pressionando a superfície, e a área quente, uma área de baixa pressão. Como que funciona, gente? A circulação de ar no planeta Terra, ela é dependente da pressão atmosférica. As áreas de alta pressão, que são áreas frias, elas são áreas dispersoras de ar, elas liberam o ar. E para onde esse ar está direcionando? Para as áreas de baixa pressão, que são as áreas quentes. Uma área de baixa pressão, uma área quente, uma área receptora do ar. E uma área fria, uma área dispersora. É isso que gera a movimentação do ar na Terra, gente. Sempre do frio para o quente. Sempre do frio para o quente. Ninguém gosta de uma área de alta pressão. Ninguém gosta de ficar pressionado. Imagine você num local onde você está sofrendo uma grande pressão, né? Então, imagina você naquele local sofrendo uma grande pressão, de repente você acha um lugarzinho, né, livre, uma área que você não vai sofrer essa pressão. O que você vai fazer? Você vai correr para esse lugarzinho que está livre naquele momento. E quanto maior for a pressão que você estiver sofrendo, mais rápido você vai para o lugar, né, que você está encontrando livre. O ar também é assim. Ele movimenta sempre da alta para a baixa. Ele não gosta de ficar pressionado, ele vai sair da região fria para a quente. E o que vai determinar a velocidade do vento? Exatamente a diferença de temperatura. Quanto mais fria uma área e mais quente a outra área, maior a velocidade do ar, moçada. Quanto maior a diferença de temperatura entre a alta e a baixa pressão, maior a velocidade do ar. Moçada, é essa relação alta pressão, baixa pressão, que vai formar uma brisa. E é essa relação que vai formar um furacão, vai formar um tornado, né? Sempre da alta para a baixa. Moçada, a única diferença de uma brisa para um furacão no processo de formação é que a única diferença no processo de formação de uma brisa e de um furacão é a diferença de temperatura. Que na formação do furacão ocorre uma grande diferença de temperatura entre a alta e a baixa pressão. E numa brisa, a diferença de temperatura ela é mínima, ela é muito pequena.